Vou orar para que possamos iniciar mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Para os amados que estão via Facebook, que chegaram agora, esse é o Ministério MGA Manaus 2. Nós estamos localizados na Rua São João do Paraíso, antiga Rua 33, número 20, no bairro do Lírio do Vale 2, em Manaus, Amazonas. Nos reunimos nas quintas-feiras, às 19h30, com graça e apostolado, que é o estudo da graça de Deus. E no domingo, culto de louvor e adoração do Ministério MGA Manaus 2. E essa que vos fala é evangelista e pastora Ana Lúcia. Glória a Deus. Vou orar para que possamos iniciar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Obrigado, Senhor. Manifesta a tua glória, segundo a tua vontade, predestinado. Cumpra, Pai, todo o teu propósito. Cumpra toda a tua vontade. O homem planeja, o homem tem planos, mas o que prevalece é a tua vontade, Abba, Pai. E é ela, Senhor, que prevalecerá em nossas vidas. É a tua vontade predestinada que prevalecerá na vida dos teus filhos. Assim eu creio e assim eu falo. Ainda aqueles que não te conhecem, Senhor, ainda aqueles que ainda não ouviram falar da graça, mas assim eu oro e eu creio, e declarando, Senhor, que quando ouvirem as revelações das grandezas da graça de Deus, o apostolado, que as ovelhas recebam a graça e o apostolado para reinar em vida por um só, Jesus Cristo. E eu já declaro perfeito entendimento na vida de todas as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas, segundo o teu propósito, em nome de Jesus, declarando que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, mas ela te será revelada para a glória de Deus. Manifesta da tua vontade, da tua glória, predestinada na vida dos teus filhos. Assim eu creio, assim eu falo e eu declaro em nome de Jesus, e esse o ressuscitado, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, Bíblia, papel e caneta. Vamos estudar mais um apostolado do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus 2. Diretamente de Manaus, diretamente do Lírio do Vale 2. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos, que estão aí também via Facebook, e que também depois estará sendo postado no meu canal Evangelho da Graça e o Apostolado. Glória a Deus, que os amados recebam a graça e o apostolado. Abba, Pai. Então hoje nós temos um tema, o Ministério MGA Manaus 2, e o nosso tema é graça, um propósito predestinado de Deus em amor. Não é um favor imerecido de Deus. Hoje nós falaremos sobre esses assuntos, que a graça ela é um propósito predestinado de Deus em amor. Glória a Deus. Não é e não foi um favor imerecido. Porque para ser um favor imerecido, amados, nós precisaríamos ter a nossa participação. Ou seja, porque eu não mereço, porque há alguma obra em mim, a qual eu não mereço, então Deus me favorece. Então, a graça, ela é um propósito, uma vontade soberana de Deus, um propósito, e ele é predestinado. Deus já havia predestinado com antecedência
a graça. E é um propósito em amor. Não é porque você não merece, amado, mas é porque Deus predestinou, porque Deus tem um propósito e esse propósito é em amor. Então, hoje nós vamos estudar graça, um propósito predestinado de Deus em amor. Não é um favor, entre aspas, imerecido de Deus. Então, nós vamos ler Jeremias 31, o versículo 31 e o 32. Havia uma promessa de uma nova aliança, ou seja, havia um propósito predestinado de Deus para esta nova aliança. Não é porque o homem não merece. A graça, ela não é esse favor imerecido. O sistema religioso que criou não está escrito em lugar algum, mas todo o sistema religioso fala que a graça, ela é um favor imerecido. Vamos ver que tinha um propósito em Jeremias 31 e 32. Glória a Deus. O 31, o versículo é o 31 e 32. 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque elas invalidaram a minha aliança, apesar de eu o haver desposado, diz o Senhor. Então, amados, havia uma promessa de Deus, havia uma profecia de Deus de que ele haveria de fazer uma nova aliança, que nem aqui o profeta Jeremias. Vem dias, diz o Senhor. Aqui está no passado, falando do futuro. Vem dias, ou seja, ainda viria dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança. Farei, ele está falando do futuro, amados. Então, é um propósito predestinado, é um propósito de Deus. A graça não é porque o homem não merece, não é um favor imerecido. Deus tem os seus propósitos e nesse propósito predestinado, ele diz que farei uma aliança nova. Então, essa aliança nova, amados, é a graça, é essa nova aliança da graça de Deus. Então, ele disse que faria e ele fez, e não dependeu do homem. A graça, o homem não teve participação para ser um favor imerecido. Porque para ser um favor imerecido, preciso ter alguma obra reprovada diante de Deus para que eu não mereça. Aí ele vem com a sua graça. Mas a graça, amados, que é essa nova aliança, foi Deus quem fez. Glória a Deus. E ele fez sem perguntar do homem, né? Se o homem merece, se o homem não merece, eu vou dar. É um propósito de Deus sem a participação do homem. Então ele diz: farei uma nova aliança com a casa de Israel. A casa de Israel aqui é o povo de Israel, é o povo judeu. Então ele disse que faria uma coisa nova com a casa de Israel. Está falando aqui também com os irmãos judeus. Mas
a aliança, o que cabe a nós, amados? Aqui em um livro, né? Um livro ainda que faz parte também ainda aqui da lei. Mas nós estamos estudando sobre a nova aliança, sobre a graça. Então esta nova aliança, ela é a graça de Deus. E Deus fez algo novo, e Ele já fez. Aqui Ele faria, né? Eu farei uma coisa nova. E agora Ele já fez, e não dependeu da participação do homem. Aqui, nesta antiga aliança, precisava da participação do homem, como nós vemos no 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, não é de conformidade com a antiga aliança. Por que na antiga aliança? No dia em que eu tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Porque eles invalidaram a aliança, porque eles não cumpriam a aliança. Então, porque não cumpriu e invalidaram a aliança. Por isso, Deus fez uma nova aliança que não depende da participação do homem, não depende se ele merece ou se ele não merece, não depende se ele entende ou se ele entende, não dependeu se ele crê ou se ele não crê, não dependeu também se ele recebe ou se ele não recebe, se ele aceita ou não aceita, se ele concorda ou não concorda, porque é uma nova aliança. Glória a Deus. Nessa aqui, os irmãos da lei, ainda que os irmãos hebreus, eles invalidaram a lei, porque não havia um cumprimento. Por isso é que ele diz, farei uma nova aliança. Porque invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus fez uma nova aliança, não embasado mais que o homem cumprisse, não mais embasado se o homem merece ou se o homem não merece. Graça, amados, ela é um dom de Deus, não é um favor imerecido. Dom é que Deus decidiu dar. É a mesma coisa de um presente que você recebeu de alguém e você pergunta por que a pessoa lhe deu aquele presente. Você quer saber o motivo, né? A pessoa dá porque ela lhe ama, porque ela gosta de você, ela lhe respeita. E Deus nos deu a graça, né? Nos fez conhecer a sua graça, que ela é soberana. Glória a Deus, com a única participação de Jesus Cristo, amada. Não é um favor imerecido de Deus, ela é um plano. Então, havia uma promessa de uma nova aliança. Glória a Deus. E também é um propósito predestinado por Deus. Vamos ver também Isaías 46, 10 e 11. Isaías 46, 10 e 11. O 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, amados, é o propósito de Deus que subsistirá e Ele fará toda a sua vontade. Que vontade é essa? A sua própria vontade. É a vontade soberana de Deus e Ele cumpre o propósito. Então, se Ele disse que ia fazer uma nova aliança, Ele fez uma nova aliança, porque é um propósito, né? É um propósito que predestinado. Ele predestinou por antecedência.
né? Ele falou, farei uma nova aliança, e fez. Então, isso que é uma predestinação, amados. Aquilo que ele decidiu e ele fez. E ele falou o que iria fazer. Em Jeremias, ele falou o que iria fazer. Nós estamos lendo aqui a antiga aliança. E nós estaremos lendo as cartas do apóstolo Paulo, a qual já é fato consumado. Então, aqui no 10, a parte B, eu digo, o meu propósito subsistirá. Então, qual é o propósito? A nova aliança, a graça. E farei toda a minha vontade. Então, aqui, farei toda a minha vontade, ele não está dizendo que se a pessoa merecer ou se ela não merecer, eu vou dar minha graça. A graça é um propósito predestinado por Deus em amor. Então esse é o nosso tema, graça, um propósito predestinado de Deus em amor. Não é um favor imerecido de Deus. Não foi um favor imerecido de Deus. Deus não olhou, amado, para mim e para você e dizer que você não merece, eu vou te dar. É a mesma coisa de você encontrar um mendigo na rua e você vê ele sem roupa e você vê ele sem calçados, aí você se compadece dele e vou dar, aí ele vem e lhe trata mal, né? Aí você decide se você vai dar ou se você não vai dar. Não, mas ele não merece, mas eu vou dar. Ele me tratou mal, ele me xingou, eu vou dar isso aqui para ele. Não merece, mas eu estou dando. Então parece uma esmola, amado. Quando se trata de favor imerecido, é se tratar de esmola. Deus não é um Deus de esmola, amado. Deus é um Deus de amor, a qual Ele predestinou a graça. E essa graça é um propósito predestinado em amor. Deus deu a sua graça e Ele fez essa aliança porque Ele consultou a sua própria vontade, sem a participação do homem. E ela não é uma esmola. A graça não é uma esmola. Porque quando o homem diz que é um favor imerecido, ele está dizendo que está recebendo uma esmola de Deus. Então a graça é racional, amados. Deus não está dando esmola, né? E nem deu esmolas para a sua igreja, para os seus eleitos, para os seus filhos predestinados, amados. Glória a Deus. Ele fez o seu propósito e executou toda a sua vontade, cumpriu a vontade e o propósito predestinado dele e em amor. Então, Deus cumpriu o propósito dele, que é soberano, predestinado em amor, nesta nova aliança. E na minha vida e na sua vida, amados, não foi favor imerecido. Que isso fique muito bem claro, amado, para que os amados entendam que quando você fala que é um favor imerecido, você está dizendo que recebeu uma esmola de Deus. E não é esmola, é um propósito predestinado em amor de Deus por nós. A papai 11, no Oriente, chamam a ave de rapina, e um país distante, o homem do meu conselho. O que eu disse, eu farei, ou eu cumprirei, por meio plano, e o executei. Então o Senhor formou o plano. Então que plano foi? O plano foi Jeremias 31, que ele disse que eu farei uma nova aliança. Então ele planejou e ele executou. Porque ele diz aqui: eu cumprirei, formei o plano e o executei. Então ele cumpriu aquilo que ele havia executado, ele cumpriu aquilo que ele havia
prometido, aquilo que ele havia predestinado, ou seja, o seu propósito, a qual ele cumpre todo o seu propósito, toda a sua vontade. Então, a graça de Deus, ela é um propósito predestinado de Deus e foi para nós um propósito predestinado em amor. Não foi uma esmola, como o sistema religioso diz, é um favor, entre aspas, imerecido, ou seja, uma esmola, e não é uma esmola, glória a Deus. Vamos ver que é um propósito predestinado em amor, João 3:16. Ele é um versículo muito conhecido dos irmãos, né? E quando eu participava da escola bíblica dominical, era obrigatório você conhecer esse versículo, João 3:16. Até mesmo criança, todos tinham que saber, pelo menos 3:16, João 3:16. Mas vamos ler. Estamos aqui em um livro histórico, que ainda faz parte da lei. Mas vamos ver o que Jesus de Nazaré falou. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, Deus aqui não deu uma esmola, né? Deus aqui ele não deu uma esmola, porque Jesus Cristo representa a segunda aliança, mas Jesus Cristo representa a graça de Deus, a graça de Cristo. Então, quando João fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, é porque Deus se revestiu em carne, ou seja, Jesus se revestiu em carne, que é o próprio Deus, e ele se revestiu em carne, ou seja, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, se revestiu em carne. Então foi um propósito de Deus por amor, porque Deus amou. Então não é uma esmola, amado. Mais uma vez aqui, estamos lendo a palavra de Deus e Jesus nunca falou que a graça é um favor imerecido. Esse lema de favor imerecido, isso é uma interpretação humana, uma interpretação do sistema religioso. Não está escrito, porque se tiver escrito, nós cremos. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então é amor. Glória a Deus. Então é amor, amados. Não é deu uma esmola. Então deu a Jesus. Ou seja, Deus se revestiu em carne. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus representa a nova aliança. E foi um propósito predestinado em amor. Que esse é o nosso tema. Glória a Deus. Então foi em amor o propósito, não foi uma esmola. E vamos ver também esse propósito predestinado em amor, que foi um propósito predestinado em amor, em Efésios, o capítulo 1. Efésios 1. Vamos ler Efésios 1, o capítulo é o versículo 4, o 5 e o 11. Vamos ver um propósito predestinado em amor. Glória a Deus. O 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo
para sermos santos, irrepreensíveis diante dele e em amor. Amados, é em amor, não é em esmola, né? Porque se eu não mereço, então eu estou praticando alguma coisa. Então, porque eu não estou agradando a Deus, ele teve misericórdia de mim e aí ele me salvou. Deus teve os seus propósitos. Deus é um Deus de propósito e ele predestinou e ele projetou e ele executou. Glória a Deus. Como nós vimos em Isaías 46, 10 e 11. Abba, Pai. Então aqui no 4, e em amor nos predestinou, no 5 agora, para sermos filhos de adoção. Então, em amor nos predestinou, somos nós, amados, os gentios. Nós, os gentios, ele nos amou, ele nos predestinou. Glória a Deus. Então, nós somos participantes da sua graça, porque ele falou que faria uma nova aliança na casa de Israel, que é os irmãos judeus. E nós somos filhos predestinados em amor, porque nós viemos depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então é um propósito predestinado em amor, amados. Glória a Deus. A graça de Deus nunca foi um favor imerecido. Nunca foi porque nós não merecemos. Porque o que Cristo fez por nós, fez pelo homem, fez pelas ovelhas, fez com que elas se tornassem santas, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Então, o 5 nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então aqui ele não perguntou, amados, se é porque eu não mereço, eu vou receber a graça. Se é porque ele não concorda com as minhas atitudes, eu não vou receber a graça. Ou então ele vai me dar uma esmola porque eu não mereço. É um propósito predestinado em amor. E aqui no versículo 5, terminando, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. É o propósito da sua vontade, amado, de Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, é o nosso tema hoje. Graça, um propósito predestinado de Deus em amor. Não é um favor imerecido de Deus. Não é, amados, e nunca será e nem foi, porque foi um propósito predestinado em amor de Deus por nós. Abba, Pai. E o 11, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então é segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então o propósito é de Deus. A graça, ela foi um propósito único e exclusivamente de Deus. O homem não teve participação. O homem não tem participação na graça. Na graça, amados, o homem nesta nova aliança, para ele fazer parte desta nova aliança, ele não tem nenhuma participação. Não teve e nem terá nenhuma participação para fazer parte da graça de Deus. Nós fazemos parte, porque foi um propósito predestinado de Deus em amor por nós. Glória a Deus, ele decidiu e ele fez, segundo o conselho da sua vontade. Se é segundo o conselho da sua vontade, amados, ele não consultou o nosso conselho,
Ele não perguntou se eu queria, se eu concordaria. E ele tampouco viu os meus defeitos, nem os seus defeitos, que os nossos defeitos hoje eles são carnais, eles são terrenos, porque aquilo que era imperfeito na queda do homem era o espírito, e isso Deus já nos santificou. Glória a Deus. Então ele consultou somente o conselho da sua vontade. Ele não perguntou para nós, né? Então não dependeu de nós, não dependeu de ser nenhum tipo de esmola, mas foi em amor o propósito de Deus. Então nós fomos predestinados em amor. Não foi porque não merecemos, mas foi por amor. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 9, o 16, versículo 17 e 18. Romanos 9, 16, 17 e 18. Romanos 9, 16, 17 e 18. O 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então, se não depende, amados, do homem, do desejo do homem, nem do esforço, não pode ser um favor imerecido. Porque para depender do esforço do homem e para depender do desejo do homem, seria um favor imerecido. Porque eu não consigo, porque eu não faço, porque eu não agrado a Deus, Ele me dará a sua graça, ou Ele me dá a sua graça, ou Ele me deu a sua graça. Então, amados, não é um favor imerecido, porque não é segundo o nosso desejo, o nosso esforço. Aqui nós já estamos no apostolado. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano. Se não depende do desejo nem do esforço humano, então a graça não é favor imerecido. Nós já vimos que ela é um propósito predestinado em amor de Deus por nós. E agora nós estamos vendo por que não é um favor imerecido. Estamos explicando aqui hoje, no Ministério MGA Manaus 2, esse assunto, para que fique muito bem claro, amados, que não é uma esmola, porque você não merece, porque você não agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz que assim não depende do desejo, não depende do esforço, não depende, amado, daquilo que você não consegue, daquilo que você não pode fazer, não depende daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, mas do que Cristo fez. Porque na graça o homem não tem participação, amados. A nova aliança não tem participação do homem. É única e exclusivamente do que Cristo já fez por nós. Foi um propósito de Deus predestinado em amor de Deus por nós. Em amor, glória a Deus. O 17. Porque diz a palavra, Faraó, para isso mesmo te levantarei, para em ti mostrar o meu poder e para o meu nome seja anunciado em toda a terra. O 18. Logo ele tem misericórdia de quem quer e ele endurece a quem ele quer. Se Deus é soberano, se Deus tem os seus propósitos, amado, Ele endurece o coração de quem Ele quer e Ele aquebranta o coração de quem Ele quer.
Então aquele que foi predestinado por Deus para receber as revelações da graça de Deus, ele vai receber, amados, porque não depende do desejo dele, não depende do esforço. Deus cumpre todo o seu propósito. Não depende do homem querer, do homem entender. Depende do que Deus já predestinou. Glória a Deus. Então, Deus tem todo um propósito predestinado, e Ele cumpre. Então, como poderia ser um favor imerecido se não depende do homem, não depende do esforço? Porque Deus endurece o coração de quem quer e tem misericórdia ou compaixão de quem Ele quer. Se Deus é soberano, amado, como é que seria um favor imerecido a graça de Deus? Glória a Deus, que é um propósito predestinado em amor. Glória a Deus. Vamos ler João 1,17. João 1,17. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos falando da nova aliança, estamos falando da graça, que ela é um propósito predestinado em amor. Um propósito de Deus predestinado em amor. Então, a graça, amado, ela veio unicamente por intermédio de Jesus. Então, nós não devemos, amado, avançar o sinal e querer dizer que é um favor imerecido. Para você falar isso, tem que estar escrito. É unicamente por Jesus Cristo, sem a participação do homem. Porque aqui João falou, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Foi dada por Moisés, ou seja, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está escrito, e se tiver escrito, nós cremos. Amados, a graça veio por Jesus Cristo. O homem não tem mérito, o homem não tem participação para dizer que é um favor imerecido, porque não é um favor, né? Para ser favor imerecido, eu preciso não merecer por alguma obra, por alguma atitude. E na graça, amados, Deus não nos olha segundo o nosso exterior. Glória a Deus. Então, o único que veio a nova aliança, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, somente por intermédio de Jesus Cristo, sem a participação do homem, sem a participação humana, terrena, carnal, unicamente por Jesus Cristo. Ele é o único mediador da graça e da verdade. Ele é o único mediador da nova aliança, amados. Não é porque nós não merecemos, é pelo que Cristo fez, é pelo que Cristo, Deus, predestinou, e Ele fez e cumpriu todo o seu propósito. Abba, Pai. Então não queira fazer parte da graça, porque a graça não tem a participação do homem, não teve a participação do homem. Vamos ler ainda Hebreus
capítulo 8, o versículo 6 e 7. Hebreus 8, versículos 6 e 7. Hebreus 8, 6 e 7. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual é mediador e superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. O 7. Pois se daquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se deveria buscar lugar para a segunda. Então, amados, a segunda é a graça, e é somente através de Jesus Cristo. Então, só para que nós entendamos, amado, que a graça, ela é um propósito predestinado por Deus em amor, não é um favor imerecido, e o único mediador da graça de Deus é Jesus Cristo, sem a participação do homem. É isso que Deus quer que nós possamos entender hoje com esse tema, amado, que a graça não teve a nossa participação, unicamente Ele é o mediador. Por que que na graça, amados, nós não fazemos campanhas? Por que que na graça não se faz busca do Espírito Santo? Porque nós já somos o templo do Espírito Santo. Nós oramos, falamos com Deus, falamos com o Espírito Santo, porque Ele já está conosco. Somente ore, amado, não precisa mais buscar para tê-lo. Somente ore e fale com Deus. Ele já está em você e Ele se manifestará quando você orar e conversar com Deus. Glória a Deus. Então, o único mediador desta nova aliança é Jesus Cristo, o único mediador. E ainda aqui em Hebreus, mais umas 2 páginas aqui no capítulo 12, Hebreus 12 e 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, amados, quando aqui o apóstolo Paulo diz a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, então foi através do sangue de Cristo que Ele é esse mediador de uma nova aliança. Então, o único mérito da graça é Jesus Cristo. Ele é o único mediador, amados. Então, não queira ser um mediador, não queira ter nenhum tipo de participação no plano da graça de Deus. O único sacrifício foi o sacrifício de sangue através do seu sangue. Então ele foi mediador através do sangue, e isso já está consumado, porque ele cumpre toda a sua vontade, ele cumpre todo o seu propósito. Então ele é o único mediador através do seu sangue e mediador de uma nova aliança. E essa nova aliança é aquela, amada, a qual nós lemos lá em Isaías 31, o versículo 31, que ele diz que faria uma nova aliança. E essa nova aliança é a graça, e o preço da nova aliança é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus, que é o mediador desta nova aliança, sem a participação do homem. Glória a Deus. Então, amados,
A graça, ela não é um favor imerecido, ela é um dom, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. Deus teve o seu propósito e ele cumpriu. Então, se a graça de Deus ela é um dom, vamos ver Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, está claro que favor imerecido é uma interpretação do sistema religioso. Graça não é favor imerecido. Graça não é uma esmola, amados. Graça é um dom de Deus ou um propósito predestinado em amor de Deus por nós. Abba, Pai. Então está claro, ao qual nós lemos, que a graça é um dom de Deus. E é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E não vem de nós. Ou seja, não vem de nós, não depende do que eu não mereço e Deus possa me dar. Porque eu não consigo, Ele vai me dar. Porque não depende do nosso esforço. Dependeu do que Cristo fez, amado. É um dom, é uma dádiva, é um propósito predestinado em amor de Deus por nós. Não é um favor imerecido, é um dom de Deus. Abba, Pai. Agora nós vamos ler Salmos 100, do versículo ao 3. Salmos 100, do versículo ao 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, quem nos fez ovelha dele, né? Quem nos fez seu povo, quem nos fez ovelha do seu pasto? Foi Deus, amado, que nos fez seu. E foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então não dependeu de nós, amado. Não depende do homem. A graça não depende do homem. A graça não é um favor imerecido de Deus. Ela é um propósito. Glória a Deus. Porque no propósito de Deus, amado, não havia participação do homem. Porque aqui, saber que o Senhor é o quê? Deus. Saber que o Senhor é Deus. E foi Ele, não nós. Então foi Ele e não nós. Está claro, amado. Só estou lendo a palavra de Deus. Que nos fez, ou seja, já nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então a graça, amados, a graça, ela é um propósito de Deus, é um plano de Deus, predestinado em amor por nós. Glória a Deus. Nós, as ovelhas, eleitas, escolhidas e predestinadas, né? Glória a Deus. Para nós, não é para outra semente, não é para os bodes, né? Porque os bodes, eles são os filhos da perdição, preparados para a perdição. E nós somos predestinados para a salvação, e os bodes são destinados, né, à condenação eterna. Glória a Deus, que somos essas ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas pelo Senhor. Ainda vamos ler João 15,
e o versículo 16. Vamos já concluir, amados. João 15, 16. Evangelho de João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Então, amados, nós não escolhemos a Deus, nós não decidimos que iríamos participar da nova aliança, que nós iríamos fazer parte desta nova aliança. Mas Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos fez povo seu, Ele nos fez ovelha do seu pasto. Glória a Deus. Então foi Ele e não nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então está claro, amado, que na graça o plano foi de Deus. O plano não foi do homem. Glória a Deus. A eleição, a predestinação, né, todo o propósito da graça de Deus para nós, ela foi um propósito predestinado de Deus em amor por nós. Não é um favor imerecido, amado, que fique claro esta palavra. Vamos finalizar com Hebreus 7 e 22. Hebreus 7 e 22. Vamos concluir com essa leitura. Hebreus 7 e 22. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Então, qual é a garantia da graça, amados? Qual é a garantia que nós temos da graça de Deus? A garantia que nós temos da graça de Deus é Jesus tornou-se assim a garantia de uma nova aliança. E essa nova aliança é o quê? A graça de Deus. E a garantia, amados, é Jesus Cristo, o único mediador da nova aliança. Glória a Deus. Então, Ele é a garantia da nova aliança. Não somos nós, amados. Nós não podemos garantir, mas é o que Cristo já garantiu. Então, amados, fique tranquilo que nós não perdemos a salvação na graça. Nós, ovelhas predestinadas, eleitas por Deus, nós não perdemos a salvação, né? Que o amado que tem dúvida em perder a salvação, a garantia da graça é Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Porque na antiga tinha a participação do homem e não tinha a garantia, né? Que o homem, ele quebrava a aliança, como nós vimos na palavra de Deus. Mas agora temos a garantia de Jesus Cristo de uma superior aliança. Glória a Deus. Então, amados, resumindo, hoje nós estudamos aqui graça, né? É um propósito predestinado por Deus em amor por nós. Não é um favor imerecido. Então, amados, que nós possamos entender que o homem ele não teve nenhuma participação da graça para que fosse
um favor imerecido. Ele foi com um propósito predestinado em amor de Deus por nós. Glória a Deus. Então, somente de Cristo, porque Ele que é o mediador de uma nova aliança. E nós não temos nenhuma participação. E nós possamos descansar nessas palavras a qual nós estudamos, amados, porque a graça de Deus, ela traz paz, ela traz refrigério, ela traz alegria, ela traz gozo, ela nos faz reinar em vida, porque nós podemos dormir tranquilo, amados, que nada nós podemos acrescentar na graça de Deus. Ela já está consumada por Cristo, consumada pelo sangue de Cristo na cruz. Que nós possamos crer na palavra de Deus. E hoje nós estudamos aqui no Ministério MGA Manaus 2, graça, um propósito predestinado de Deus em amor, não é um favor imerecido. Receba por fé essa palavra, receba a graça e o apostolado para reinar em vida por um só mediador da nova aliança, Jesus Cristo. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz, e aplauda ao Senhor Jesus.